Antes do episódio de hoje, um aviso. Este episódio contém passagens gráficas sobre relativismo moral, objetificação masculina e romantismo exacerbado. Se és uma pessoa que não aprecia um bom homem da serra, talvez este episódio não seja para ti. Olá, este é o Opinionistas, um podcast sobre as pessoas que opinam na imprensa em Portugal. Eu sou o Luís, gajo da Almada que tem família no Algarve. Eu sou o Afonso, um antropólogo com demasiado tempo livre. Eu sou o Daniel e só aqui estou porque vi o filme que a Carmo Afonso escreveu. Olá, eu sou a Diana e gosto de homens. Excelente. Forte. Pronto, sem mais demoras, Carmo Afonso. Afonso, quando pensas na Carmo Afonso, o que é que te vem à cabeça? Eu tenho um total desconhecimento da obra da Carmo Afonso. Sei que ela foi cronista por poucos anos, mas a ideia que eu tenho é de que ela é uma espécie de... eu acho que ela é a pessoa na qual a malta de direita pensa quando pensa em politicamente correto. Ok? Politicamente correto. Ou seja, tipo... mas tipo polícia do politicamente correto. Não, do género como tipo uma Justice Warrior. Estás a ver? Ok. Quando eles falam disso, Começa quando eles a falam dar- do woke, quando eles falam de politicamente Pensa correto, na Carmo Afonso. é na Carmo Afonso que eles estão a pensar. Mas o que é que tu pensas quando pensas na Carmo Ele Afonso? pensa no que os outros pensam. mas é Exato. válido. Pensam que ele vive assim. Eu não tenho, ou seja, é isso, está associado a guerrilhas do Twitter, Pois. mas não engajo. Daniel, Guerrilhas do Twitter e Lux. É o que me veio à cabeça. Eu, na verdade, a minha grande questão aqui é que eu gostava que me explicasse a origin story de Carmo Afonso, porque eu não faço ideia qual é que é. eu também não fazia, mas depois de muito tempo a investigar já acho que sei alguma coisa. Mas Diana, o que é que ela te faz lembrar? Talibã. Queres expandir? É preciso um segundo olhar. Na verdade é um outro olhar, ou um outro olhar, como está aqui na capa. Não é um segundo olhar. Não podes referir à cópia das crónicas que fizeste ilegalmente. Exato. Mas não, eu acho que ele pode referir. Nós estamos todos a olhar para um documento gigante que o Luís fez, que tem uma capa chamada Um Outro Olhar. E porquê é que se chama Um Outro Olhar, Luís? Pois pá, isso é porque a Carmo Afonso tem uma coisa que é a crónica. Há as crónicas da Carmo Afonso e há a crónica. Há aquela que toda a gente já ouviu falar Que e muita gente não leu, não é, Afonso? eu nunca li. Já alguém leu a crónica da Carmo Afonso? Não faço ideia do que é que estás a falar. Pronto, temos aqui dois que nunca leram. Tu já leste? Eu acho que comecei a ler a crónica, li bastante conteúdo Em torno da... em torno da crónica, mas eu acho que não consegui acabar a crónica, porque... Então tu és tipo aqueles alunos que já não lê o autor principal, lê Eu os leio o outros resumo- autores a explicar o autor principal. Claro, então, mas eu leio crítica literária, é o que eu faço. Ele faz crítica literária aqui. Claro, não é? Eu não leio o Wordsworth, eu leio. não leio o livro, eu leio a crítica. Exatamente, eu leio o que os autores escreveram sobre o Wordsworth. sim, Tipo, claro não que leio sim. Shakespeare, eu leio o que os autores escreveram sobre Shakespeare. Classe. Muito bem. Então, eu vou começar com uma pequena nota biográfica. Mais uma vez, há pessoas que aqui neste podcast não acreditam em biografia. Portanto, para quem não acredita em biografia, Carmo Afonso nasceu, Carmo Afonso viveu e Carmo Afonso inevitavelmente acabará por falecer. Agora, para quem quer saber de biografia, Carmo Afonso nasceu em 1974, depois do 25 de Abril, e cresceu na Serra do Caldeirão, como muitas das pessoas que hoje em dia vivem em Lisboa, só cresceu na Serra, mas não vive lá há algum tempo. Por exemplo, a nossa amiga Diana viveu a vida toda no Feijó, mas de onde é que tu és, Diana? Eu sou de Castelo Branco. Pronto, é exata. Com que idade é que saíste de Castelo Branco? Ok, eu vim fazer a primária, mas eu passei muito Com tempo. que idade? Com que idade?
Opa, o meu pai estava... 4 anos, é 4 anos. Com que A idade? resposta é 4 anos. Tiveste 4 anos em Castelo Branco. Para aí, sim. Pronto, a Carme Afonso teve o dobro e mais um bocadinho, teve 9 anos aparentemente, do que eu pude tirar de entrevistas e etc. E depois sai, estudou Direito e ela assina todas as suas crónicas como Carme Afonso, advogada. É a forma como se apresenta e ela é de facto advogada. É tipo Esquire, não é? Também assina. Não é um lá. título. Não sei, tipo no Charles Dickens. Eu não leio livros. Não, tipo, não é assim que aparecem. Há personagens que se apresentam como tal e tal Esquire. Diana a cimentar a sua reputação como Clara Ferreira Alves do grupo, isso está podcast. claríssimo. É excelente. Mas pronto, normalmente é associada, como disse o Afonso, a uma visão mais woke da política, aquilo que ela chama de a esquerda-esquerda, por oposição à esquerda liberal do PS, ou à direita do PSD e dos outros partidos. Outra coisa que eu apurei foi que ela trabalhou como advogada no processo de julgamento das FP25, o que aparentemente não foi fácil para a sua família e para as pessoas da Serra onde cresceu, como tu em Castelo Branco. Foi presidente também do Jornal Digital 74, que é uma publicação associada à esquerda do espectro político, também à tal esquerda-esquerda, que existiu entre 2021 e 2024, acho que fechou há pouco tempo. RIP. Ok. É um dos possíveis comentários. Ok. E basicamente ela, enquanto cronista, enquanto comentadora em jornais, tem 2 eras, ao contrário da Taylor Swift, que tem mais. Ela tem a era Expresso e a era Público. Eu, pessoalmente, gosto mais da era Expresso, porque são crónicas mais longas, em que ela pode dizer mais coisas, enquanto que as do Público são um pouco mais pequenas, são para aquela última página do Público, onde estão outros cronistas que não vamos mencionar. Ela escreve no Expresso entre 2020 e 2021 e escreve no Público entre 2022 e 2024. Portanto, e hoje em dia já não escreve no Público. Mas continua a ser comentadora política, de vez em quando vai à televisão, não tem um programa fixo, mas continua a ser convidada para comentar coisas e continua a aparecer. E, portanto, como vocês podem ver, isto é uma era de influência muito diferente de outros cronistas portugueses, porque é bastante concentrada nestes 4 anos de 2020. Mas foram anos intensos, caramba. Sem dúvida, de 2020 a 2024 aconteceram séculos, não é? Como dizia Lenin. Está muito forte nas referências hoje isto. Não, sem dúvida. E outra coisa importante, ela foi argumentista de um filme chamado Linhas Tortas. Isso é que é conversa. Filme esse que eu não vi, mas temos aqui colegas que viram e se quiserem dizer mais ou menos o que aconteceu. Não falaremos atempadamente ou o que é que queremos falar já? Falamos já. Até porque precede as crónicas, na verdade. Precede as crónicas. O filme é 2019, salvo erro. O filme é de 2019. Pois. Realizado por Rita Nunes. O que é o filme? Vocês sabem a história? Não. Quem é que viu o filme? Eu e o Afonso vimos o filme. Eu vi o filme. Da Diana, tu também viste o filme? Não. Ok. Então o filme é sobre um cronista velho, tem 50 e tal anos, mas no filme ele é velho. É o Miguel Sousa Tavares. É uma espécie de figura semelhante a outros episódios que... Dá mais ares de António Barreto. Mas é mais vasto a nível, pronto, ocupa mais perímetro. E então o que é que acontece? Este cronista tem um perfil no Twitter, que é o Rasputin, referências, e a dada altura a Joana Ribeiro, tristíssima com o seu dia-a-dia, interessa-se pela conversa que este senhor tem em resposta a mensagens que ele lhe envia no Twitter. Começam num flerte twitteiro. O nosso cronista está triste em casa porque está casado com a Ana Padrão, mas aquilo não está a funcionar. Ele vai para a frente do seu iMac, no seu escritório abastado, com um copo de whisky todos os dias, e manhãs e tardes e noites, a flertar com a Joana Ribeiro. A Joana Ribeiro está desanimada na sua relação. Sim. E nós pensamos, pronto, isto vai... É uma espécie de uma fantasia, mas isto vai a algum lado, isto vai chegar aqui a algum lado. E chega ao lado em que, a dada altura, a 30 minutos... Depois de 30 minutos do filme ter começado, o nosso protagonista se espeta de carro e perde completamente a memória. E quando acorda, depara-se com Joana Ribeiro, que entretanto vai ser mãe do seu neto. Uau! O filme é muito fraco. E começa, é verdade, e começa no argumento, mas tudo é muito fraco. E
parece uma espécie de uma fantasia estranha. Lá está. Eu vi o filme e não sabia que era escrito pela Carme Afonso, só depois é que cheguei a esse conhecimento. Aquilo parecia escrito por um cronista de 50 anos que queria ter um flerte com uma rapariga no Twitter, mas não, foi pela Carme Afonso. Pareceu projeção, não é? Mas pronto, mas moral da história, o Daniel resumiu este filme e se lerem os ensaios da Expresso Era da Carme Afonso, não das do público, mas nas do Expresso, em que ela é... Ela tem mais isto foi uma referência a Sabrina Carpenter. Isto foi uma referência. Espera aí, nós estamos no Zeitgeist, pessoal. Nós não estamos fora de toque. Na era Expresso da Carme Afonso, ela tem textos maiores e o que ela gosta muito, como já se viu, há uma pessoa que gosta de cinema, é fazer sinopses de filmes inteiros para ilustrar um ponto sobre uma coisa que está mais ou menos relacionada com o que acontece nesse filme. Portanto, é uma coisa que ocupa imenso espaço e eu, enquanto ex-aluno de licenciatura que tinha limites mínimos, eu realmente aprecio. Porque ela escreve imenso sobre os vários filmes e há vários textos que têm filmes, sempre. Ok. É uma cinéfila. É uma cinéfila, sem dúvida. Verdadeiramente que ninguém pediu. Pronto, lá está. Eu estou a contar a minha experiência e vocês estão a mandar abaixo a senhora. Vocês nem sequer ouviram o que ela disse ainda. Não, isto vai ser para os ouvintes mais atentos. Ok. Isto é um easter egg. Ok. Eu perdi. O Daniel tem um podcast que se chama Os Cinéfilos que Ninguém Pediu, é muito bom, por favor, ouçam. Exatamente, nunca falámos de Carme Afonso lá. Não, porque pronto, o linhas tortas, linhas difusas foi antes de vocês começarem. Depois de nós começarmos. Foi antes de nós começarmos, exatamente. Foi pré-cinéfilos. E nós ainda não trouxemos para nenhuma lista. Mas esperem lá, malta. Ok, então, mas nós... Reparem, ela escreve um filme, não é? Um guião, em 2019. Em 2020 está a escrever para o Expresso. Há quem diga que é a maneira mais rápida de chegar a... Exatamente. Não sei. Eu estou a falar do que eu pude apurar. Se calhar ela escrevia noutras coisas mais pequenas que eu não encontrei. Em suma, a Carme Afonso, se quisermos fazer uma espécie de visão geral da sua obra, é advogada, sou do campo, não sou do campo pequeno, sou mesmo do campo, não sou do campo grande, não sou de Campo de Ourique, sou do campo. E gosto de cinema e faço sinopses nos meus textos. Pronto. Depois, o que é que ela é, sobre o que é que ela escreve, concretamente? Ela fala de um conjunto de coisas que são diferentes do que muitos cronistas falam. Ela fala, como o Afonso já disse, uma perspectiva mais de esquerda, do o que os franceses chamam le wokisme. Fala de... E nós aqui chamamos louquismo. O louquismo, exatamente. Fala das polícias, da violência policial, do racismo nas polícias, da extrema-direita, da fraqueza da direita em enfrentar a extrema-direita, do feminismo, fala da comunidade LGBT, sempre em defesa destas causas, tudo o que seja causas ambientais, causas associadas à esquerda, como ela lhe chama. Mas até agora gostamos dela. Agora não há nada aí que... Gostas tu, não sabes a pois diversidade claro, de opiniões que há neste podcast. Estou a dizer que até agora somos pró-Carme. Temas abordados. Pumbas. Estou com a Carme, Afonso. Não cortes esta, Afonso. Está aqui desde o início. Depois, ela é contra o pachinato. Eu já tens de explicar essa referência porque eu não a compreendo. Há um slogan do PCP chamado... Pachim. Nato não. Pachinato não. Ok, obrigado. E portanto ela é dessa onda. E o que é que isto faz? Faz com que ela seja uma das figuras mais odiadas pela direita, pela extrema-direita, por algum centro, até por algum centro-esquerda. Porque ela escreve sobre coisas de uma perspectiva mais de esquerda e isso gera um conjunto de paixões que são às vezes fortes. E é muito interessante procurar pela Carme Afonso no público e uma grande parte dos resultados são cartas ao diretor a queixarem-se da Carme Afonso. Isso é excelente. Pronto. Ainda dizem que a sociedade civil está morta. Exato. Certo. Não sei se é a sociedade civil aquilo, mas certo. Mas, portanto, se calhar, para começar com uma visão mais geral da forma como a Carme Afonso vê o mundo, eu proponho que leiam, pode ser o Daniel, uma crónica chamada Speed, em que ela faz a sinopse do filme Speed, com Sandra Bullock. Logo aí está excelente, é porque Speed, realizado por Jan de Bont, é um belíssimo filme. Há muitos mundos mesmo num país tão pequeno como Portugal. Há o do que parece ser o pelotão vanguardista,
o que acompanha todas as mudanças sociais e que defende e assegura conquistas fundamentais para as minorias. É graças a esse pelotão e ao total apoio que tem tido de alguma esquerda que pessoas do mesmo sexo podem hoje, por exemplo, casar e adotar crianças. Há outro pelotão que aceita as mudanças, mas que não mexeu uma palha para elas acontecerem. Este pelotão importa-se mais com impostos e com o que possa afetar a acumulação da riqueza. Não faz grande distinção entre negros e brancos, homossexuais e heterossexuais. É mais entre ricos e pobres e preferindo os primeiros. Chamemos-lhe, aliás, o que é um pelotão de liberais. É um grupo da direita, mesmo que nele se consigam encontrar alguns indivíduos que se consideram socialistas. Seria outra conversa. Esta não é sobre partidos. Outra é contra, porque preza os valores tradicionais e pressente em cada uma destas mudanças o descalabro da família no sentido em que considera poder falar-se de uma. São os grandes guardiões desses valores e, na mesma gaveta daquilo a que chamam valores, guardam preconceitos. É um grupo da direita e opõe-se visceralmente a todas as conquistas similares às acima referidas. Pronto, como podem ver, é esta a visão da Carme Afonso em relação à sociedade, é assim que ela resume a política portuguesa. Tens a esquerda, que puxa Portugal para a modernidade contra a sua vontade. Tens os liberais, que é o PS e o PSD, e supostamente a IEL, não sei, que estão ok, desde que isso não lhes aumente os impostos, e depois tens a direita, que é contra tudo. Pronto, é a visão dela do que é a política portuguesa. Há sempre um outro pelotão, um maior, dos que estão na grande guerra pela sobrevivência, os que se deparam com dificuldades sérias para pagar a renda da casa, os livros escolares para os filhos e que não têm tempo nem disponibilidade para muito mais. Este grupo não é homogéneo e não é a intenção caracterizá-lo assim, mas tem algumas características comuns. Poucas habilitações académicas, inclui grande parte das minorias, oferece baixos rendimentos e sim tem tido muitas dificuldades, até falta de interesse, em acompanhar todas estas mudanças. Este grupo pode ser de esquerda e pode ser de direita. Este grupo representa uma grande parte dos portugueses e vive mal. É isto que temos. É uma visão mais vanguardista, em que há um grupo pequeno de pessoas que puxa o país para a modernidade, para os direitos, para as liberdades. Mas podemos lembrar aqui o infernal autocarro guiado pela Sandra Bullock no Speed. Vai estar a ler o que eu não estou a dizer que é para ler? Não, é que eu leu o Speed, eu pensei, vou ler Pois, aqui alguma fiquei coisa sobre o Keanu Reeves. desiludida. Mas a Sandra Bullock Porque qual ela destes usa pelotões é que é a Sandra Bullock? Ela usa uma metáfora em que basicamente Mas o pelotão é de bicicleta, o que é que se tem a ver com o Não, man, no autocarro? autocarro. Não sejas tão literal! Exato, no Speed, a Sandra Bullock, se o autocarro parar, o autocarro rebenta, certo? Sandra Bullock representa os trabalhadores. Não, a Sandra Bullock representa a vanguarda, representa a esquerda. E o autocarro, os meios de produção. Não, o autocarro é Não, o o país. autocarro é o país. o autocarro é o país. país. Mas não pode parar, exato. Não pode parar e a esquerda tem de continuar a avançar e a avançar E e a Sandra avançar. Bullock é, portanto, É, Carme Afonso. a mensageira da Exatamente, vanguarda. do progresso. Quem mantém o pé Exatamente. no acelerador deste país. Pronto, Exato. basicamente. Mas pronto, na página a seguir, na 17, Qualquer luta, seja antirracista, seja feminista ou outra que tenha a ver com a igualdade ou reconhecimento de direitos, cabe na grande luta de classe e nela deve ser acolhida. Isto é a esquerda. Uma ideologia que não separa causas como se de festas temáticas se tratassem, uma para cada freguês ou grupos de fregueses. ou seja, ela tem estas causas todas que ela defende, do feminismo, da comunidade LGBT, do ambientalismo, etc. Mas a causa principal para ela é a luta de classes. A luta de classes é um termo antigo, não é? Mas basicamente o que é que ela está a falar da luta de classes é a relação entre quem tem dinheiro e quem tem de trabalhar, nesta visão mais simplificada. E da é uma coisa. visão que não é nova, não é? Toda a gente, eu acho que há certas pessoas de esquerda que dizem que a luta feminista não pode ser... É questão de interseccionalidade. Tungas, não fui eu que disse a palavra. Ou seja, é uma, Não, mas eu não disse porque não queria defini-la. Portanto, agora é isso uma pessoa problema das teu, Diana. lutas interseccionais. O quê? Estou a perguntar se a Carme Afonso era uma pessoa das lutas Pois. Dá interseccionais. essa ideia, sim. Não, é que nem é tanto... Não, estamos errados. Não é uma questão de interseccionalidade. É achar que a luta de classes é a luta, uma espécie de luta primordial, básica, não é? É a luta e nela cabem todas as questões... Exatamente. Se sim, é quiserem, smart. a forma como eu... Nunca disse o contrário. A forma como eu pensei nisto é como se fosse a luta entre o Bernie Sanders e a Hillary Clinton em 2016. Certo?
a diferença entre as mulheres e os negros. Sim. Vamos taxar os bilionários, porque se taxarmos os bilionários e dermos serviços a toda a gente, ajudamos as mulheres, os negros, as minorias, os homossexuais, ajudamos toda a gente. Okay. É essa visão mais de esquerda, mais progressista e menos liberal, como a própria Carmo Afonso define e pensa assim nos termos. Resumindo, não vale a pena termos uma política focada em reconhecimento de direitos civis se não tivermos uma política de maior distribuição da riqueza e de poder. Okay. Precisamente, foi o que eu resumi como a facção Bernie Sanders do Partido Democrata, certo? Eu agora dizia à Diana para ler o texto O que eu quero, Mário Alberto, que basicamente resume esta questão, em que ela referencia e dá a sinopse de um texto da Porta dos Fundos, chamado O que eu quero, o que é que eu quero, Mário Alberto? O que eu quero, Mário Alberto? Eu quero votar para mudar tudo. Agora repara que eu não disse mudar o meu concelho ou o meu país, eu disse mudar tudo. Sim, eu quero mudar o Brasil e a França também. E sabes aquela primeira-ministra da Nova Zelândia? Eu quero que aprendam com ela. Eu quero que todos tenham a oportunidade de votar numa mulher assim. E não quero dar os meus votos, ou sequer as minhas emoções, a candidatos que não me representam, nem representam os meus camaradas, as mulheres, os gays, os negros e, sobretudo, os pobres. Não aceito quem não defenda as minorias e quem não tenha como prioridade o combate às desigualdades sociais. E não aceito ter que escolher entre candidatos que já significam a nossa derrota prévia. E quero que todos aqueles que estão cegos acordem, nem que seja à força. Pois, se houver luta, eu não vou virar costas. E sabes aqueles políticos ricos, liberais, brancos e heterossexuais? Quero nada com esses. Já passou o tempo deles. E no fim quero que me chamem revolucionária, fanática e esquerdalha. É isso que eu quero. Quero que acordem. Portanto, quem a acusou de woke é daí que vem a palavra. Está acordado. Sim. Nem que seja à força, não é? Já vem o feminismo liberal e... Mas, ou seja, isto é decalcado daqueles sketches da Porta dos Fundos. Não tem nada a ver. Eu tenho. Tudo com medo da esquerda. Não. Quando é para dizer mal das reacionarices do Miguel Sousa Tavares, é tudo que ganda burro. Agora é para dizer mal da esquerda, estou à espera. Vá, coragem, meus amigos. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema com este tipo de abordagem. Ela vive em democracia, ela tem que lidar com pessoas que não estão acordadas. Há luta, é isso que é participação democrática, certo? Ninguém vira costas à luta e à participação democrática se uma pessoa estiver empenhada em participar ativamente e civicamente. Não sei, declaração de intenções, eu simpatizo, isto é um sentimento, parece que isto foi... Isto é claramente um sentimento, isto é um sentimento. Programa político. Pronto, isto é um sentimento. Ela está... E, portanto, vou ser um bocadinho condescendente com este sentimento, porque eu também o tenho, porque isto é... de quem é de esquerda e vive num país que já é refém do PS há mais de 40 anos. Pronto. Guarda, tem calma, guarda no bolso. Alguém que grita, é o socialismo! Porque isto é um bocado... Quando tu falaste que ela representava a facção Bernie Sanders do Partido Democrata, eu por acaso vejo isso muito bem aqui, porque eu lembro-me quando os americanos foram convocados a fazer essa escolha entre Hillary Clinton e Trump, um bocado o discurso dessas pessoas era porque se dá no discurso do mal menor, tipo, vamos votar pelo aquilo que nós queremos, e aquilo que nós queremos é o Bernie Sanders. E isto é um bocado aquilo que ela está a dizer. Ou seja, que está um bocado farta das escolhas ao centro. É verdade, e votaram Trump, realmente não havia guerra na Ucrânia. Ela não disse a isso. Coreia do Norte realmente não estava a mandar mísseis. Ela literalmente não disse isso porque eu li as coisas que ela escreveu sobre isso. Agora, não, mas a questão... Pronto, agora o que eu acho, e acho como tu, é que é um bocado um discurso de fantasia, sobretudo em Portugal, e depois esta fantasia atinge o seu clímax com estas frases, e quero que todos aqueles que estão cegos acordem, nem que seja à força. Sim. Depois, se houver luta, eu não vou virar costas. Eu não sei muito bem o que é que isto quer dizer, mas... Tipo, mana, tu estás em 2024, não, estavas em 2020, estava no Expresso area. Uau. Mas tipo, tu estás em 2020,
Se queres continuar, se podemos continuar com a comparação com a América, ela é um bocado Jill Stein. Tipo, também é um bocado Jill Stein isto. Ou seja, a terceira candidata, supostamente independente, que neste momento, passados estes anos todos, depois da eleição de 2016, as pessoas dizem que foi a responsável pela Hillary Clinton ter perdido aquelas eleições porque roubam votos. Discutível, mas pronto, tem essa... Não sei, isto parece representar uma esquerda fantasiosa. Mas eu estou um bocado desiludido com a cinéfila Carmo Afonso neste caso, porque eu percebo que ela plasmou exatamente o que é o discurso do que eu quero, Mário Alberto, do Porta dos Fundos, mas ela perdeu uma ótima oportunidade para citar um filme muito melhor, que é o Network, do Sidney Lumet, que tem um momento em que há um pivô que se levanta e começa a dizer às pessoas para irem às janelas gritarem I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore, que é basicamente o que ela está aqui a fazer. Portanto, ela perdeu uma excelente oportunidade de citar melhor cinema. Vou continuar e vou pedir para vocês lerem, já que estamos a falar das várias causas, e já falámos das várias causas que ela defende, o que eu pedia era para irem à crónica de 2020, 7 de setembro, chamada Saudades, página 73, de Ana Catarina. O capitalismo falhou. As várias tentativas de governação de esquerda, e não falo da que convive bem com o liberalismo, falharam. Não existe nenhuma possibilidade séria de contrariar isto. Viver na Europa permitia não dramatizar muito estas constatações. As falhas das tentativas de governações de esquerda não partiram todos os corações e, os que se partiram, cedo se recompuseram, pois, afinal, não passaram de tentativas mal conduzidas. Ela está a falar, obviamente, dos regimes comunistas, da União Soviética, experiências não capitalistas. Nós estamos a ter a experiência Carmo Afonso anotada por Luís Cabrita. Sim, ela está a falar de peço que o comunismo houve lá umas coisas más, ou lá que é. Continua. Okay. Quanto às falhas do sistema capitalista, elas são sobretudo sentidas pelos que ficaram excluídos dos seus privilégios ou pelos que, não fazendo parte desse grupo, não se conformam com a vida num sistema que tem privilegiados e desfavorecidos. Sim, a luta contra o capitalismo desregulado e obscuro não é só uma luta dos pobres, é também a dos que, não sendo, acreditam num equilíbrio que não deixe ninguém de fora. Agora, andam uns parágrafos mais abaixo, em que ela vai contrastar a luta contra o capitalismo dos europeus com a luta contra o capitalismo de quem vive, por exemplo, no Médio Oriente ou em África. Para quem vive no Médio Oriente, em África também, mas de uma maneira e com uma intensidade diferentes, a visão do sistema global dominante pode causar raiva e, mais do que raiva, ódio. Um sistema que foi lá extrair recursos naturais, fazendo acordos com alguns, mas deixando sempre o povo de fora, que derrubou regimes, que inventou inimigos ditadores e que inventou heróis, que fez invasões, que inventou armas químicas e que deixou morte e destruição. A situação mantém-se. Não é que possamos falar disto com o conforto da distância e do já passou. Não passou. Portanto, obviamente, as desigualdades sentem-se na Europa, há uma reação contra as desigualdades, mas obviamente que em África, no mundo árabe, no, digamos, sul global, para usar um conceito, isso é muito pior. Portanto, vais até ao fim dessa página que começa o parágrafo com Teatro Bataclan. Teatro Bataclan, 13 de novembro de 2015, sexta-feira à tarde. Um fuzilamento e ataque suicida perpetrado por jovens muçulmanos durante um concerto matou 89 pessoas, número que inclui os próprios. Estavam num concerto. Eram pessoas indefensíveis que se estavam a divertir. Pessoas completamente alheias à raiva e à sede de justiça que levou rapazes e raparigas muçulmanos a prepararem aquele ataque e a levarem-no até ao fim, sem hesitações e apenas com um objetivo: matar o maior número de pessoas possível. A questão é que viver-se aliado da realidade, ainda que sem essa intenção, não nos protege dela. É infinito o que separava os jovens muçulmanos dos que estavam ali a divertir-se, mas o acaso e a raiva juntaram-nos da pior das formas. Sim, no meio das festas, de concertos, em eventos desportivos, nos transportes públicos, pairava sobre nós a ameaça de um atentado terrorista. De onde vem tanta raiva? Porque existem alguns muçulmanos com vontade de aniquilar o mundo ocidental. As respostas são imensas. Dá mesmo para fazer uma lista. É preciso desmantelar as redes que radicalizam, treinam, militarizam estes rapazes e raparigas, prontos a matar e a morrer, mas é também preciso fazer uma reflexão sobre o que nos fez chegar até aqui e como se poderá encontrar uma solução. O Bataclan é muitas coisas e para Carmo Afonso
é também uma reação às desigualdades do capitalismo. Na primeira crónica que tu leste, pareceu-me que ela estava a reencenar aquela velha história da estrutura e da superestrutura. Que é, tens um conjunto de problemas que são de índice material, que são as desigualdades do capitalismo, e tudo o que vem depois disso é um epifenómeno. Portanto, isto sob a velha doutrina marxista. Isto é só uma reencenação dessa velha lógica, ou seja, todos os problemas vêm, no fundo, de uma crise de distribuição de recursos, mesmo aqueles que não estão diretamente ligados com isso. Pois é isso, ou seja, quando tudo é luta de classes, tudo é luta de classes. É mais do que isso. E se calhar vou dar um pouco da minha visão do que eu percebi, do que eu li. É agora. Vais dar a tua visão. Ela acha que as desigualdades do sistema capitalista, que é perpetuada pelos liberais, defendida pelos conservadores, ou seja, que partidos como o PS e o PSD apoiam e que levam a estas coisas, ou a este status quo capitalista, produzem desigualdades, e estas desigualdades produzem extremismo islâmico, extrema-direita, todas as coisas que põem em causa a democracia são produzidas pela desigualdade, pelo capitalismo. É esta a lógica. Que é a velha cartilha marxista. Certo. É marxismo tipo puro e duro. Certo? A ideia de socialismo ou barbárie. Não, a ideia de que, tanto do ponto de vista analítico como do ponto de vista político, o que interessa é a distribuição de recursos, e não diria de poder, de recursos. Recursos são poder. E, portanto, não vale a pena estarmos a debater muito sobre outros fenómenos, como religião ou o que quer que seja, porque não é esse o verdadeiro problema. Portanto, eu volto a dizer a mesma coisa, que é, ela claramente é uma pessoa que acha que se deve estabelecer uma hierarquia entre causas. O problema é que esta discussão tem um século e já muita ciência social passou por baixo da ponte. E é um bocadinho, pronto. É curto. Como estamos a falar de marxismo, vamos dizer a história primeiro como tragédia e depois como farsa. Foi um insulto. Foi um insulto. Foi um insulto um bocado Fraser Crane, mas tudo bem. Eu vou só dizer o que eu acho sobre esta questão, isto é a minha opinião pessoal, é que não me parece óbvio que a extrema-direita e o radicalismo islâmico sejam causados apenas por desigualdade. Eu acho que até podia ser argumentado que a extrema-direita e o radicalismo islâmico são causados por estas pessoas acharem que há demasiada igualdade. Ou seja, o Ku Klux Klan, quando apareceu nos Estados Unidos, apareceu precisamente quando a escravatura foi abolida. E quando foi dito à população branca, estas pessoas negras têm os mesmos direitos que vocês. E foi precisamente aí que a população branca achou intolerável estas pessoas terem direitos. Certo? O mesmo se passa que com o nazismo. O nazismo não surge quando os judeus estão nos guetos separados do resto da sociedade. O nazismo surge quando os judeus estão integrados na sociedade, são médicos e advogados e levam as filhas dos alemães a dates, e eles têm medo dos judeus terem a desplacência de fazer amor com as filhas delas. É demasiada igualdade que chateia estas pessoas, não é? Demasiadas desigualdades. Sim, é simplificação, é uma simplificação Estou a inverter tremenda. basicamente qual é a tese dela. Exato, estás a inverter, mas na verdade temos que só reconhecer que não podemos recorrer a esse tipo de simplificações. É só uma simplificação bastante comum entre a esquerda e até certo algum centro-esquerda também usa este tipo de análise para o que se passa. Claro que sim, mas não sei, acho que já temos responsabilidade de fazer mais e diferente. E de reconhecer que, por exemplo, temos... neste momento não temos, porque o Estado Islâmico é uma não entidade, mas nessa altura, quando havia muitos ataques, muitas das pessoas que preenchiam aquelas fileiras eram pessoas que tinham sido radicalizadas na Europa, que vinham de contextos abastados, engenheiros, supostamente bem integrados, entre aspas,
e que escolheram uma vida de militância nesses movimentos que são dedicados a destruir um modo de vida do qual neles supostamente estavam bem integrados. Portanto, há aqui qualquer coisa mais a mexer, há aqui mais qualquer coisa do que desigualdade de recursos, não é? Eu concordo, mas isso foi todo o meu stick. É curto, mana. Que é, por exemplo, a ti, Daniel, isto moralmente mexeu contigo, esta crónica, ou nem por isso? Se eu fiquei afetado pela performance, se eu fiquei tipo, tens toda a razão, Carmo, vamos embora. Sim, de uma maneira ou de outra, porque eu estou a ver também algumas pessoas a terem repulsa moral face a esta crónica. Não, isso ela causa repulsa moral a muita gente. Pois é isso, por isso é que eu estou a perguntar ao Daniel. Mas repulsa moral, o ponto que eu acho que estamos aqui todos um bocado a concordar é que não é necessariamente uma questão de repulsa moral, é repulsa intelectual, que não há profundidade nem qualquer tipo de ponto nos argumentos que ela está a dizer. Se calhar eu vou só dizer uma coisa, que é, já que agora está toda a gente chateada com a Carme Afonso, porque não concordam com ela, e eu estou aqui tipo... A questão para mim nem é tanto de concordar ou não concordar, é o que ela me diz é panfletário e é relativamente óbvio, não é tanto concordar ou não concordar, é só que não há nada que ela me esteja a dizer que me pareça então vamos para uma avançar opinião. as questões. Vamos para ver o que ela acha sobre o Hotel Saraiva de Carvalho. De um performer para um performer. Back to the fun stuff. E isto é... É que ao menos antigamente nós tínhamos tipo... gajos que faziam revoluções e faziam pornos e não tinham E problemas. não eram tipo revolucionários de sofá. Fazia porno, foi o que disseste? Pera. O hotel é o... Metê-lo Soraya de Ele não teve num filme erótico. Metê-lo Soraya... Não é Soraya, caralho. O Hotel de Saraiva de Carvalho, que eu saiba, nunca fez um porno. Otelo... nós somos um podcast que faz... A violência dele pode ser pornográfica. Isto é um podcast que faz a sua própria research as we speak. Otelo, filme erótico. Conheço a cantiga. O Hotel Califórnia. Não tem mais nada. Eu acho que isto é uma espécie de Mandela Effect ou qualquer coisa desse género. Para tudo! Nada, estás na página 2 do Google, nada conta. Sim. Com Julie Sargent, protagoniza um clipe erótico no programa Sex Appeal da SIC, canal onde também teve uma breve aparição numa restituição em tempo real comemorativa dos eventos da Revolução. O clipe erótico, que se chama A Revolução Falhada, levantou muita polémica. Tinha a atriz Julie Sargent, que termina com os dois a rebolar no chão repletos de cravos, ela nua. Ele nem tanto. Portanto, mas é importante ver aí que Hotel Saraiva de Carvalho era ator. Portanto, no fundo ele estava a fazer o seu side job, ou main job, na verdade. Ou Espera. O Afonso não recuperou ainda isto. Mas eu não estou a perceber. Isto é um filme? É uma rábula? É uma espécie de um fiel ou infiel, onde quem lá foi o hotel. É malta, vamos Mas ver. é ficção, não é? É. É ou não? Como é quase toda a pornografia. Bom, e portanto o texto chama-se... Bem-vindos ao Deserto Real. Isto é Matrix, para começar. É verdade. É Matrix e Zizek. Portanto, isto foi na sequência da morte de Hotel Saraiva de Carvalho, o capitão de Bril, e é a crónica dela a queixar-se que ele não foi homenageado como devia ter sido. O Governo e o Presidente da República foram unânimes na recusa ao luto nacional pela morte do Hotel. Assisti, e muito bem, ao luto pelas mortes de Gonçalo Ribeiro Teles, Agostina Bessa Luís, Eduardo Lourenço e Carlos do Carmo. Houve mais. Já agora, também assisti ao luto nacional pela irmã Lúcia. Nunca o percebi. Um Estado laico não devia prestar-se a isso, mas respeito quem é devoto. Assisti também ao luto nacional pela morte do general António de Spínola, que presidiu ao movimento de extrema-direita MDLP, ao qual foram atribuídos o atentado que vitimou o Padre Max e a Maria de Lourdes e mais algumas centenas de ações da luta armada. O envolvimento de António Spínola na luta armada não foi impedimento ao decretar de luto nacional. No caso do hotel foi. Recordar aqui que as lutas armadas que lhes foram atribuídas tinham várias semelhanças e uma grande diferença. A de Spínola pretendia a reposição da ditadura do antigo regime e a de Otelo a concretização da Revolução de Abril no seu radicalismo, a imposição da ditadura do proletariado. Não é um caso de venha ao diabo e escolha, e ninguém se deve conformar que assim seja tratado. O sonho da ditadura do proletariado terá morrido e não acredito no seu retorno. As suas concretizações não foram boas, mas ele não nos envergonha. Foi esse sonho que levou às revelações igualitárias.
continuam a ser os seus princípios a orientar as políticas sociais nos dias de hoje. Foi sempre a aproximação a esses princípios que marcou os melhores momentos da história. Eles são a base da social-democracia europeia. What the fuck is this person talking about? A sério. Não, a sério. Eu vou abster-me. Eu acho que é uma visão estupidamente romântica de... Mas estás a perceber que nenhum comunista que tenha lido alguma coisa fala do sonho da ditadura do proletariado. Tipo, o sonho não é a ditadura do proletariado. O sonho é o socialismo concretizado através da ditadura do proletariado. Sim, não é o fim último da luta. Há aqui qualquer coisa de uma iliteracia, não sei. Achas que ela só leu metade do manifesto? Não, eu acho que ela, não sei, eu não sou capaz de fazer um comentário construtivo. Assim. Sim, done. I am unable to can. Yeah. É que o meu medo é de que eu sou um gajo do Observador. Opa. Gente, para, Carmo, porque tu estás a dar razão aos gajos do Observador. De género, quando tu falas de ditadura do proletariado desta forma, como se não houvesse equivalência moral entre ditadura do proletariado ou um regime fascista, lamento muito, mas estás a fazer o trabalhinho sujo da malta do Observador, não sei, pronto. Não, estás a facilitar-lhes o trabalho. Sim, não quero situar este podcast como anti-observador, mas estou-me a situar a mim mesmo. Mas anti um certo tipo de certo, um certo tipo de pessoa que faz política fazendo falsas equivalências morais. Mas esta sim, tentar fazer esta distinção, é mesmo deitar muito trabalhinho a perder. Eu não sei, eu estive no Instituto Superior Técnico e depois estive no ISCTE. E no ISCTE conheci várias pessoas que tinham esta visão do e tal, peço que o Stalin é mau, mas o sonho comunista é uma cena que, tipo, é aspiracional, man. Mas o sonho comunista é uma coisa aspiracional, mas quando tu reduzes o sonho comunista à ditadura do proletariado, quer dizer que tu fundamentalmente não entendes o que é que aquilo quer dizer. Ou então a tua visão não é o comunismo, é a União Soviética. Não é uma coisa ideológica, é um regime que existiu e que tu achas que é superior à democracia. Do que eu li dela, sei que ela não diz isso. Porque tudo isto é um bocadinho performativo, não é? Eu acho que ela sabe perfeitamente o que é a ditadura do proletariado. Eu acho que ela está mais ou menos ciente. Então achas que ela está a usar isso? Ela está a usar a ditadura do proletariado como do tipo, no processo revolucionário, o hotel tentou impor uma coisa mais de esquerda e que era uma tentativa de impor uma ditadura do proletariado. Não me parece que isso seja... Que é claramente preferível a outro... Que ela acha uma atualização da radicalidade da revolução, que eu não concordo, mas não parece que isso seja uma posição iletrada, é uma posição pró-comunista. Não é a mesma coisa. É uma posição pró-soviética, se quiseres. Ok. Sim. Então, tudo bem. Ok, então só acho que isto é profundamente antidemocrático. Pronto. Então pronto, não vamos fazer uma crítica... Eu estou no lado do Mário Soares. Grita lá PS. PS. No Abril. Então, se é isto que tu achas do que ela acha da ditadura do proletariado, que supostamente é um ideal progressista, o ensaio a seguir é sobre o que ela acha dos Talibã. Chegamos aos Talibã, finalmente. Sim, isto é o artigo, tudo culmina aqui. Okay. E, portanto, eu peço-vos, com todo o carinho, que abram o regresso dos Talibã, 20 de agosto de 2021, página 132. Só para clarificar, este artigo é feito no rescaldo da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Exatamente. Okay. Não só a retirada, mas depois a tomada de controle dos Talibã, de toda a estrutura... Certo, o colapso do exército afegão, a retirada dos americanos, coisas deste género. Começa bem. Existe um consenso público relativamente à maldade dos talibãs e a transversal da esquerda à direita, das mulheres aos homens. Esse consenso só conhece dissonâncias quando alguma esquerda se refere aos talibãs como sendo de extrema-direita ou quando surge a questão do acolhimento a refugiados ou a da análise da oportunidade e do mérito da intervenção dos Estados Unidos. Várias razões impedem-me de participar no consenso. Escolho estas. A leitura da sua história. Destaco os artigos de Robert Fisk, o seu livro A Grande Guerra pela Civilização,
e ter crescido na Serra do Caldeirão. Eu não acredito. Fica-se com o lado Moro. Oh my... Carmo, não. Cabul is not the same. Volta à ditadura do proletariado. Estás perdoada. O caldeirão onde ela caiu, chaval. Reconhece valores nos talibãs e reconhece motivos para terem chegado onde chegaram, causas para serem o que são. Os guerrilheiros talibãs cresceram nos campos de refugiados junto à fronteira do Afeganistão, no Paquistão, quando os soviéticos invadiram o país, durante a guerra e no período que se seguiu. Foram 16 anos. Eram campos sujos, de miséria extrema. Os talibãs cresceram privados de qualquer estímulo ou entretenimento que não a leitura do Alcorão ou planeamento da luta contra os opressores. A crueldade selvática das suas leis e práticas é uma evidência. É também certo que nunca se esconderam. Enforcamentos, amputações, execuções de mulheres, como castigos para os comportamentos contrários aos que resultavam da sua interpretação do Alcorão. Qual a relação entre a intervenção militar dos Estados Unidos e os atentados do 11 de setembro? Continua por esclarecer. A justificação dada foi o acolhimento que os talibãs davam à rede terrorista Al-Qaeda e ao Osama Bin Laden. Na verdade, a justificação dada por George W. Bush foi a luta do bem contra o mal. Inserir a referência do Dragon Ball. Ora, aqui está um conceito muito talibã. O quê? O povo afegão, martirizado por sucessivas guerras, não merecia tal destino. O povo afegão foi tão mártir como os mártires que estavam nas Torres Gêmeas no dia 11 de setembro. Só uma questão. Eu tenho a noção de que quando os soviéticos invadiram era para instalar a ditadura do proletariado. Portanto, eu não vejo... Até chegar lá à América não havia problema nenhum. Ou o problema foi o colapso da ditadura do proletariado. Exatamente. Não, ela admira os talibãs e os seus valores porque lutaram contra a opressão soviética. Não, Foi isso não. que ela Então, mas disse. é a ditadura do proletariado, caramba. Espera, porque quando tu lutas contra a ditadura do proletariado É bom. e és tipo Spínola, és um fascista, mas quando tu lutas contra a ditadura do proletariado e és afegão, é fixe porque estás a resistir a uma invasão externa. Eu acho que é esta a lógica. Yeah, eu sei. Ok. É para continuar. Cerca de 50 mil civis perderam a vida nesta guerra. Estas vidas não podem ser menos valorizadas que as outras. A partir desta base de entendimento, será o mínimo para qualquer raciocínio seguinte. De igual modo, não devem ser anunciadas as atrocidades cometidas pelos talibãs durante a guerra e ignoradas as do outro lado, também as que precederam a guerra. Não é justo. Sobretudo este procedimento internacional, e refiro-me ao de reforçar todas as crueldades cometidas por muçulmanos e o de desvalorizar as cometidas pelos Estados Unidos ou por forças aliadas, tem sido uma base de perpetuação do ódio e de um conflito civilizacional. Recordo aqui que, numa entrevista posterior ao 11 de setembro, Bin Laden afirmou estar surpreendido por ter visto na televisão que existiam americanos a reconhecer uma relação entre a política externa dos Estados Unidos da América e os atentados. Disse que não sabia que existiam americanos assim. Recordo também que a administração do George W. Bush nunca reconheceu essa relação. Portanto, o que está aqui a acontecer é ela a dizer que a interpretação do Bin Laden e a justificação do Bin Laden para atacar o 11 de setembro é a correta e que até há alguns americanos que a percebem. Toda a gente pode ir ler as interpretações do Bin Laden de porquê atacar os Estados Unidos, mas mais uma vez, não é por causa das desigualdades. É porque, tipo, as mulheres andam de saia, porque os judeus controlam os mídia, porque os Estados Unidos é uma sociedade liberal, em que, tipo, e isso é profundamente repugnante, e é esta a justificação. E depois, sim, os erros de política externa americana, como, por exemplo, apoiar a existência da Arábia Saudita em vez de deixarem criar um califado islâmico. Mas é o petróleo, eles querem o petróleo. Não, o Bin Laden não diz isso, por acaso. Olá, isto é o Luís na pós-produção. Só para dizer que outros problemas que o Bin Laden identificava com a política externa americana era não só a Arábia Saudita existir, mas existirem todos os países do Médio Oriente.
Existe uma ideia falsa que ele defendia a causa palestiniana, mas o que ele defendia era um califado que englobava o mundo inteiro, ou neste caso o mundo islâmico, e partes do mundo que já foram parte do mundo islâmico e agora não são, como a Península Ibérica, os Balcãs, a Índia, o sul da Rússia e Timor. Ele, portanto, não é propriamente a favor da libertação da Palestina, é mais a favor de criar um Estado que a ocupe. Portanto, ele é tão pró-Palestina como, sei lá, o atual presidente e primeiro-ministro de Israel. Eu, primeiro, quero ter uma palavra para contigo, Luís. Porque, imagina... Uma palavra de apreciação. Sim, porque da mesma maneira que quando vais ao Paredes de Cora e queres ingerir drogas psicadélicas, é de bom tom haver alguém que fica sóbrio para guiar a trip dos outros. Eu sinto que eu, o Daniel e a Diana estamos em estado de choque. Estamos dentro do estado E psicadélico. tu estás-nos a guiar Até o outro lado. até o outro lado. Que provavelmente não vai haver. Obrigado por nos Que é importante. dares a mão, Luís, neste momento. Eu sou o gajo que não comeu cogumelos. Sim. Sim. Ok. Porque já comeu cogumelos há mais tempo e então já lidou com a situação. Portanto, tu sabes, tu tiveste 2 semanas a ler Carmo Afonso, Sim. tu sabes onde é que isto leva e tu estás aqui Tu para nos já guiar. chora- Caladinho, atenção. Sim, sim. Exato. E já chorou no banheiro em posição fetal para nós termos alguém que nos dê a mão nesta travessia. Sim, sim, sim. Foi um sacrifício que é preciso aqui valorizar. Portanto, Diana, um bocadinho mais abaixo, esse caminho continua. Esse caminho continua quando existe a incapacidade de reconhecer os erros próprios e quando está vedada a possibilidade de olharmos para quem está no outro lado com vontade de entender e com disponibilidade para admitir o que tem de bom. Alinhar na narrativa simplista da maldade dos talibãs e na da... E na da loucura dos milhões que no mundo árabe clamam justiça já não serve. Portanto, mais uma vez, tacitamente está aqui implícito que o mundo árabe e os milhões de pessoas do mundo árabe olham para os talibã e pensam: ora, aqui está realmente uma ideologia política que eu apoio. Epá, isto não tem muito... Que tem vários inconvenientes, um deles é ser falso. Pronto. Mas quem é que... Pronto. Uma É porque a questão maior menor. parte do mundo árabe não acha que o Bin Laden é uma joia de moço. Mas só para perceber, qual é que é aqui o que é que ela está a fazer aqui? Está a fazer uma espécie de atenção, que nós achamos que os americanos são bons e os outros são maus, mas os americanos também conseguem ser maus, os outros também conseguem ser bons. É isto, né? Eu Ela acho que é está pior do que a isso, fazer uma espécie honestamente. de Pior do que apologia isso. do... Não, é pior do que isto. É que isto nem é em questão de tipo comparativa. É que é mesmo... Eles têm razões para ser assim. E o ser assim... Ela sabe o que é que quer dizer ser assim, neste caso. Ela sabe, então, eles mutilaram, mataram, Ou seja, ela executaram sabe mulheres. e mesmo assim procura uma justificação como uma espécie de... Porque a vida é muito complexa. E porque eles estão a resistir a uma ocupação. Pronto. Certo? Fundamentalmente é isto. Mas sabe, portanto, posso estar enganado, né? Mas quando os americanos saíram de lá, eles já não estão a resistir a uma ocupação. E ainda hoje, cada vez mais, aquilo continua a apertar mais e não há música, não há arte nenhuma, as mulheres não têm acesso à educação. Ou seja, qual é que é agora a grande Ou seja, resistência? aquilo, Porque eles só cronologicamente... tinham um livro para ler. Portanto, eu acho Guia-nos, que eu guia-nos. venho Sim, para por favor. I'm in shell página shock. 135, Mas porque é- se vocês acham que isto era o pior, lol. Não se consegue, ainda bem, resumir a humanidade à partilha dos nossos valores, mesmo que se trate de direitos humanos. Desculpa, podes repetir? Não se consegue, e ainda bem, resumir a humanidade à partilha dos nossos valores, mesmo que se trate de direitos humanos. I guess that's the whole fucking point of direitos humanos, mas quem sou eu? Existe quem não queira viver sobre esse crivo. Desculpa. Existe quem não queira viver nesse crivo e quem não se reveja nele. Qual a nossa legitimidade para impor os nossos valores ou mesmo uma democracia? A resposta não é simples. Pois não. Eu estou com boa É pena agora. dela. É agora, agora. vem. É agora.
Arrisco dizer que os direitos humanos deverão ser para quem os queira ter. Está a bater bem. Estão a sentir o É cogumelo? agora, é high. Yeah, man. Never go full anthropologist. You're going full anthropologist. E, Estamos a rir. Não estamos a rir. Não devíamos estar a rir, desculpa. se temos a pretensão de ter conseguido chegar a um reconhecimento de direitos, foda-se. Eu não acredito. Lê! A sério? Sim, lê. Não. Olha, Ok. olha que devia ser mais difícil escrever do que ler. Ela devia ter algum pudor. E, se temos a pretensão de ter conseguido chegar a um reconhecimento de direitos melhor que os restantes, então será justo que abramos a porta a quem cá quiser viver e participar. Ok, não foi assim tão mal. E parar de entregar o pacote de democracia, direitos humanos... Ok, afinal foi assim tão mal. E parar de entregar o pacote de democracia / direitos humanos Aí é meu que vem a seguir. a quem não a pediu. Ai, caralho. Não podemos ser o rapaz da Uber Eats com uma mochila carregada de secretos de porco preto à porta de um prédio de vegetarianos. Claro, porque é exatamente Oh, igual a meu comer carne Deus. e comer berinjela. Portanto, matar pessoas. Isto é... Uou! Eu acho que até é relativamente inspirado, na verdade. As últimas entregas não correram bem e ainda hoje os Os utilizadores se queixam. Meia estrela no Uber Eats, porque isto não chegou como era suposto. Isto foi... Eu não... Gajo que vê os talibãs a entrar em Cabul e manda um review no Yelp a dizer não gostei. Não gostei. Não, ao contrário, vê os americanos a entrarem assim, mas Não, mas... estão bem. Ok, eu vou tentar ultrapassar... Espera, falta um parágrafo e depois vocês podem ainda não debater. parou! É o parágrafo que deu o título Tu não a estás este claramente documento. com isto na É mão, o porque último parágrafo demora. deste ensaio. O mundo está a mudar, nós também. As pessoas estão prontas a tratar de forma agressiva e violenta quem expõe uma visão do mundo diferente da sua. São as mesmas pessoas que recusam o segundo olhar aos talibãs. O comentário mais eloquente a isto é o silêncio. Acho que a edição do podcast deve ser Ondas do Mar. Porque, a sério, tipo... Houve aqui Havia claramente durante a guerra, no início da guerra do Afeganistão e na guerra do Iraque, na América, havia pessoas que diziam one man's freedom fighter is another man's terrorist, certo? Uhum. E ela olhou para os talibãs e disse, não, estes são freedom fighters. A maneira mais generosa de olhar para isto é dizer assim: no rescaldo do 11 de setembro houve a tentativa de criar um consenso moral em torno da invasão do Iraque e do Afeganistão, ou seja, de impossibilitar qualquer dissenso, que não foi, que passados 20 anos conseguimos perceber que não foi positiva, que impediu que naquele país... Mais ou menos, tu tiveste fortes opositores, inclusive na Europa. Sim, em Portugal tiveste, pois, eu sei, mas nos Estados Unidos A houve França uma... não foi para lá do Houve uma assim... senadora... A NATO teve no Afeganistão, no geral. Pois, a Portugal NATO teve, no nós Houve tivemos uma em Canadá. senadora- Estava a pensar em no Iraque, sim. Houve uma senadora que foi contra. Ok? E nem sequer estou a falar do Afeganistão, estou a falar da guerra do Iraque. Pois. Ok. Foi o Afeganistão sim. ainda foi mais consensual. Pronto. Mas, quer queiramos, quer não, existiam mais razões objetivas para a invasão do Afeganistão do que existia para a invasão do Iraque. Certo. Pronto. Acho que isso é justo dizer. Eu acho que é positivo quando há pessoas que estão dispostas a quebrar uma certa espírito de multidão. Isso não é bom. Agora, Epá, convém não ser parvo. E esta crónica, eu não estou a dizer que a Carmen Afonso é parva, mas esta crónica é muito parva. É muito parva. é isso, é porque ela podia ter feito isto de outra maneira. Então, e se eu tentar intelectualizar isto através do pensamento político de Isaiah Berlin? Não. Eu vou. Porque eu tive um curso em ciência política e isto tem de servir para alguma coisa, que para emprego não é. Bom, Isaiah Berlin escreveu um livro chamado As Raízes do Romantismo e conclui o livro
com uma ideia muito bonita que é que nós no mundo moderno somos filhos de dois mundos. Somos influenciados simultaneamente pelos ideais do iluminismo e pelos ideais do romantismo, certo? Nós gostamos do iluminismo, gostamos da ciência e da tolerância e da racionalidade e da lógica e do debate intelectual. Mas, ao mesmo tempo, somos influenciados pelo iluminismo por a busca pelo transcendental, Pelo romantismo, desculpa. pelo indescritível, pela arte, por coisas que não são possíveis de ser analisadas pela ciência e uma certa romantização, lá está, de certos heróis e de certas pessoas que estão dispostas a sacrificar a sua vida por um ideal. Uhum. E o Berlim fala de como nós gostamos muito... O Berlim! O Sr. Berlim! O Sr. Berlim! O Berlim. O Berlim fala de como nós gostamos da democracia e gostamos das liberdades e gostamos da ciência e gostamos destas coisas todas do iluminismo, mas não conseguimos deixar de ter uma certa admiração por um Torquemada, por bandidos que lutam por uma causa justa, por gente que está frente a frente contra um império gigante heróis, e estão dispostos a morrer pela sua causa, mesmo que a sua causa seja injusta. E é isto que aconteceu à Carme Afonso neste ensaio, perdeu-se no romantismo e basicamente está a defender os Talibã porque olha para eles e pensa, eles ao menos acreditam em alguma coisa. Isso é a interpretação de facto mais generosa. De facto, eu acho que isso é muito generoso, porque ela está aqui a fazer uma coisa, é porque ela eu percebo, eu acho que numa paisagem desta, como nós temos, não é, na nossa sociedade, em que já ninguém se bate por valores ou whatever, Precisa bater punho. ideias, em que é preciso bater punho, ter ideais é uma coisa positiva. Porquê que não estamos aqui a contorcer para defender? Não estamos. Nós estamos a tentar explicar. Nós Eu por acaso eu também não estou aí, malta. Eu não estou Porquê que aí. estamos a tentar explicar? Acho que isto foi clickbait. No fundo, toda esta crónica Completamente. é um Eu clickbait. continuo- Tudo, é twitteriano, é Yeah. tudo para as pessoas dizerem assim, olha, queres ver? Então e a minha explicação alternativa que se calhar isto é tesudice? Estão What? dispostos a ouvir? Não vamos aí, Luís. Isto vai tudo ser cortado. Te disse. Tesudice. Ok, mas isto vai ser cortado. Como vocês se lembram, ela disse que uma das Ai, não. uma das razões pelas quais ela era contra, ela até apoiava os talibãs, era por ser da Moura. Serra do Algarve. Ela é Moura. E Moura, certo? Vou ler eu como eu li quando li isto, ok? Mas tens que exudar. Não, mas eu vou exudar. Portanto, isto é a parte em que ela diz o seguinte. Agora uma parte a propósito de talibãs. A imagem daqueles homens transportados nas caixas dos caminhões. A imagem daqueles homens transportados nas caixas de caminhões é, para quem cresceu na serra, extremamente familiar. Não se percebe que tenham grande preparação física. Ou complexões perfeitas, mas são rijos. Assim são os trabalhadores ali. Chamam-se os homens. Os homens são chamados para a apanha da alfarroba e dos frutos secos, para a tiragem da cortiça e outros trabalhos da terra. Quando se trata dos homens, significa que vêm em grupo, que estão organizados nas tarefas, que já se conhecem e é que juntos que trabalham. São respeitadores, mas independentes no que fazem, na forma como fazem e em muito da sua natureza. Nada a ver com subordinação. Usam cores que se confundem com as cores da serra, como se quisessem andar camuflados. Não é o caso. Dir-se-ia que não se querem destacar. E é certo que nas cores da serra notam-se menos as inevitáveis nódoas que aparecem na roupa de quem faz aqueles trabalhos. Trabalho debaixo de temperaturas altíssimas. Mas são sempre tapados. Nunca vi um homem
trabalhar de tronco despido. Só à parte, só para quem está a ouvir isto, um homem Entre está aspas. sempre entre aspas. Está sempre Mas entre porquê aspas. que está em trás? Porque Porque são os homens. Não é um homem, é um homem. Ok. A roupa protege do sol e do calor. O decor também cumpre alguma função. Primeira vez que da história da humanidade que a frase o decor também cumpre. Não, tu tens é que Foi ler a lido frase a como se seguir, fosse desculpa escrito lá. Eu sinto que temos de ler a crónica inteira de ponta a ponta. Completamente, Bom, completamente. São homens que não privilegiam os tratamentos dentários. Não é tradição. E não é, para já, um aspecto valorizado. Também os seus hábitos sociais têm particularidades. O culto do humor que costuma ser humor duro, mas a impossibilidade de serem visados os assuntos que não são para tocar. Faz parte do código. A fim do dia, bebem-se umas cervejas, oferecidas por quem contrata os homens, que são servidos na rua, numa sombra da casa. Quando os homens vão beber cerveja, que é sempre ao final da tarde, quando é agradável estar na rua, as mulheres da casa devem-lhes dar as suas bebidas, caso estejam a ocupar algumas, e devem trazer qualquer coisa para acompanhar a bebida. Eu não acredito. Eu vou só terminar com isto. Conhecer os homens é estimá-los. Difícil conceber de outra forma. Vidas difíceis. Trabalho físico até à exaustão. Pessoas muito desconfiadas, mas até nisso, muito transparentes. Opa, não, desculpa, tu saltaste É um isso, parágrafo. é isso. Não, Ele não saltou nada. eu saltei um pouco. foi- Tu saltaste um parágrafo Que diz? é absolutamente Aham. tipo horripilante. Diz. Ao fim do dia bebem-se umas cervejas oferecidas por quem contrata os homens, que são servidas na rua numa sombra da casa. Está que não está. Quando os homens vão beber cerveja, que é sempre ao final da tarde, quando é agradável estar na rua, as mulheres da casa devem dar-lhe as suas cadeiras, caso estejam a ocupar algumas, e devem trazer qualquer coisa para acompanhar a bebida. Há ali uma divisão de tarefas que tem uma marca mais profunda que a das próprias tarefas. Nunca me incomodou. Já fiz parte da conversa e das piadas, mas há um momento em que um olhar, normalmente do meu pai, diz que se continuar ali, a conversa entre os homens não será a mesma. Conhecer os homens é estimá-los. Difícil conceber de outra forma. Vidas difíceis. Trabalho físico até exaustão. Isto é uma parte a propósito dos talibãs. Ou seja, ela está... ela tem noção do que é que está aqui a fazer. Eu vou Ela dizer começou esta crónica com um à exatamente parte. o que é que ela está a fazer. Ela começou esta crónica com um à parte sobre um filme do Lars von Trier, que nós ignoramos. Pronto, claro, que é que se interessa agora? Cinema, Exatamente. Podes foda ao crer, cinema. man. Mas pronto, ignoramos o à parte sobre o Lars von Trier, que não tem nada a ver com nada, e saltamos diretamente para a objetificação masculina / os talibãs, na verdade, são para serem encarados como os homens duros da serra. Tipo, todo este certo... E o que ela diz sobre aquilo que nós não podemos impor os direitos humanos a outros povos, a outras pessoas, é a conclusão desta ideia. Porque há grupos de homens na Serra do Algarve, É mesmo assim que é suposto, é mesmo assim, foi perfeito. certo? foi perfeito. Há Vou grupos ter de que pôr isto homens em na todos. Serra do Algarve que nós temos que estimar e valorizar. É gente trabalhadora, não digo que não, obviamente, mas que vivem numa cultura também ela profundamente machista. Eu vou dizer uma coisa sincera. O que a Carme Afonso está a dizer, e eu tenho aqui um pensamento, que é: os portugueses, se quiserem compreender o Afeganistão e os talibãs, têm primeiro que compreender o Algarve. E eu agora, visto que a Carme Afonso é do Algarve, da Serra do Algarve, a minha família toda é também do Algarve, mas das cidades. E eu vou explicar o Afeganistão a partir do Algarve. É como quem vê da O esquerda. Algarve e o Afeganistão são muito parecidos, se pensarem bem nisso e se tiverem imaginação. O Mas Algarve... espera aí, isto és tu. Não, isto sou eu, isto sou eu. Isto é Luís. O Algarve difere do Afeganistão por ter um nome ligeiramente mais islâmico. E o Algarve é, como o Afeganistão, constituído por várias cidades, Portimão, Faro, Olhão, Tavira, que se odeiam. O Afeganistão é igual.
As pessoas de Kandahar não gostam de Cabul, as pessoas de Cabul não gostam de Herat. Mas as pessoas das cidades todas sabem uma coisa. Pior do que a cidade ao lado são as pessoas das serras. As pessoas das serras no Afeganistão são odiadas pelas pessoas da cidade. E no Algarve também. Não há nenhum algarvio de Portimão que goste das pessoas das serras. A minha avó, lembro-me eu de me dizer na praia, porque é que estes chalões vêm aqui para a praia chatear as pessoas? Referindo-se a pessoas da Serra do Algarve. Mas, e isto é uma coisa que o Algarve tem em comum com o Afeganistão, é que se o Algarve não gosta das pessoas da Serra, se as pessoas da cidade algarvia não gostam das pessoas da Serra e as pessoas da Serra não gostam das pessoas da cidade, há um grupo de pessoas que eles odeiam mais. As pessoas de fora. Tanto os algarvios como os afegãos não gostam das pessoas de fora que vão para lá, para a sua terra, e os importunam. Certo? No caso dos algarvios, é os turistas espanhóis, é aquilo a que o meu tio-avô chamava os lá de cima, que é toda a gente que vive a norte da Serra do Algarve, desde alentejanos a suecos. Não gostam dessa gente, que só ocupam espaço. No Afeganistão é igual. Não gostam dos iranianos, nem dos uzbeques, nem dos paquistaneses, nem dos invasores soviéticos e americanos. Mas todos os algarvios e todos os afegãos toleram pessoas de outras etnias desde que vivam lá. No Afeganistão há minorias, há uzbeques, há tajiques, há xiitas, há todo o tipo de minorias que são toleradas e aceitas como afegãos que partilham aquele território. No Algarve é igual. Há holandeses, há alemães, há ingleses. Não são algarvios etnicamente, mas são algarvios porque têm de aturar com os cabrões dos turistas. E é esta a minha conclusão. O Algarve e o Afeganistão não são Estados-nação convencionais. Têm uma noção própria de identidade. São grupos que se odeiam e que se odeiam mutuamente e que odeiam-se mutuamente por razões muito pequenas e diferentes. Mas odeiam mais quem vem de fora e isso é o que cria a unidade da nação, a resistência ao invasor. No Afeganistão, de botas, no Algarve, de chanatas. Uau! Não estava à espera de uma intervenção preparada, mas... Com isto terminamos o maravilhoso mundo de Carmo Afonso. O próximo episódio é sobre João Miguel Tavares. Este podcast conta com música de Beatriz Pessoa e ilustração de Sara Bento de Castro. O Opinionistas fica disponível nas plataformas habituais de 15 em 15 dias, às segundas-feiras. Sigam-nos no Twitter, Blue Sky, Substack e Instagram.